Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Letícia, sou estudante de odontologia da FORP USP. E hoje a gente vai estudar sobre as periapicopatias. Esse resumo ele é baseado na aula que o professor Antônio Cruz ministrou para a gente. Bom, as periapicopatias são doenças que envolvem o periápice, então ao redor do ápice. A grande maioria das doenças que se encaixam nas periapicopatias nada mais são do que uma continuidade do processo inflamatório que ocorreu no tecido pulpar, quando tem-se a inflamação do tecido pulpar e isso não é tratado, a polpa morre e a permanência dessa polpa morta dá origem às periapicopatias. Ou ainda, se foi feito no momento em que havia essa inflamação, uma pulpectomia, que é um atendimento de urgência, removendo a polpa, e feito o curativo, mas mesmo assim o paciente não procurou o dentista para tratar definitivamente, se esse curativo permanecer, também poderá dar origem a uma periapicopatia. Então, é a presença, quando está com uma inflamação no tecido, a permanência desse tecido necrosado no dente, isso pode gerar uma periapicopatia, ou se após uma pulpectomia, mesmo feito o curativo, o paciente chega no posto de saúde é feita uma pulpectomia e depois ele tem que ser encaminhado para o tratamento definitivo. Se isso não acontecer, pode dar origem a uma periapicopatia. Aqui, então, a gente tem a raiz do dente dividida na base, no corpo, na parte do ápice. Então, são terços da raiz, a coroa dental. E o que é importante da gente entender, nessa região, na região periapical, o que está contornando o dente são várias estruturas. Então, nós temos, nessa parte do ligamento periodontal, nós temos células fibroblastos, cementoblastos, osteoblastos, osteoclastos. Temos fibras principais e secundárias, presenças de vasos sanguíneos e vasos linfáticos, nervos, restos epiteliais de Malacés. E aqui eu coloquei uma observação. Fatores etiológicos que podem causar essa inflamação são físico, trauma, calor, frio, químico ou bacteriano. E a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre isso. Então, com relação a doenças do periápice, nós temos, inicialmente, perissementite aguda. A perissementite aguda é um caso de urgência. Então, é uma inflamação ao redor do semento do terço apical, então é o perissemento, e, por extensão, do osso alveolar adjacente. A perissementite, quando está aguda, pode evoluir para um abscesso agudo durante o tratamento de urgência. Se o profissional não realizar corretamente a desobstrução foraminal ou errando na odontometria e extravasando o instrumento. Porque se extravasar instrumento para a região do ápice, ele vai estar levando contaminantes para essa região. Ou se caso ele negligenciar a penetração desinfetante e vai direto para a odontometria. Isso não é recomendado. Não podemos, quando o paciente chega do posto de saúde, a gente não pode partir direto para a odontometria. Temos que fazer a penetração desinfetante. Por quê? Acho que eu até já tinha conversado sobre isso na parte das doenças inflamatórias da polpa, que quando um dente, se a gente atua num dente que está inflamado, a gente não sabe quais foram as condições, como que foi feito aquele acesso inicialmente no dente. Então, a situação que chegou ali, a gente tem que considerar aquilo como sendo a polpa necrosada e com contaminantes bacterianos. Então, sempre fazemos penetração desinfetante, consideramos como penetração desinfetante. Ou seja, a perissementite aguda, ela só vai evoluir para um abscesso agudo se a perissementite for bacteriana. Por que que isso está aqui? Isso é só uma explicação prévia. Porque aqui a gente já vai abordar sobre as etiologias da perissementite.
A pericementite ela pode ser traumática, traumática relacionada à polpa viva, traumática relacionada à polpa morta, química, bacteriana. Então, para uma pericementite aguda evoluir para um abscesso, necessariamente tem que ter um micro-organismo, tá? A pericementite química e traumática, ela não evolui para um abscesso. Bom, vamos conversar então. E lembrando uma coisa, aqui já está escrito abscesso inicial, em evolução, evoluído, mas isso a gente vai conversar depois, tá bom? Bom, então com relação à pericementite, vamos voltar aqui e ler de novo. Então, é uma inflamação ao redor do cemento, lá na região do ápice, e por extensão do osso alveolar adjacente. Então, inflamação desse cemento, desse pericemento, consequentemente do osso que está adjacente. Então, as etiologias da pericementite. Nós temos o fator físico, então pericementite traumática. Quando que isso vai acontecer? Apoio indevido de alavanca durante a cirurgia, movimentos ortodônticos que são inadequados, que são excessivos, separação imediata de dentes, um afastamento brusco com ortodontia, restauração traumática. Os fatores acima, eles não são relacionados à endodontia e não há necessidade de uma intervenção, não há necessidade de fazer tratamento de canal. Além disso, são etiologias causadas na polpa viva, mas a restauração traumática, por exemplo, deve ser corrigida. Então, o que eu estou querendo falar? Esses dentes, eles podem sim ter uma pericementite, que é, no caso, a pericementite traumática, mas sem o envolvimento da polpa, tá? Se eu tenho uma restauração que está causando algum problema ali, está tendo um pouco de dor, por que a gente tem que descobrir por que isso está acontecendo? Uma restauração traumática? Então, a gente tem que corrigir essa restauração traumática, tá? O que é o caso? O teste de vitalidade, nesse caso, então, é positivo. Então, a pericementite, quando a polpa está viva, a gente fala que é uma pericementite traumática de polpa viva. Agora, se eu tenho uma sobreinstrumentação, então, importante, cuidado para não ultrapassar o instrumento além do forame apical, levar material contaminado para o ápice. Porque além de lesar os tecidos, vai causar pericementite traumática também. Se eu tenho uma sobreinstrumentação, se eu tenho uma sobreobturação, qual é o problema disso? Esses dois fatores, eles já estão relacionados com a polpa. Então, nem sempre a sobreinstrumentação, a sobreobturação vai causar uma pericementite. Elas podem causar, mas somente o tempo vai dizer se isso vai evoluir para uma pericementite. Por quê? Isso depende de alguns fatores. Depende do organismo, do hospedeiro, depende da virulência desses micro-organismos. Então, se continua sentindo dor depois da endodontia, talvez possa evoluir sim para uma pericementite. Mas se não tiver nenhum problema durante o acompanhamento, então tá ok, tá? As duas etiologias acima, elas são causadas na polpa necrosada. Então, nesse caso, o teste de vitalidade vai estar negativo e a gente chama de pericementite traumática polpa morta. Aqui a gente tem sobre a etiologia química, que é a pericementite química. Isso é causado por soluções irrigantes, então, em altas concentrações de hipoclorito de sódio, medicação intracanal, então, paramonoclorofenol, formocresol, ticresol, formalina, extravasamento de cimento obturador também, mesmo que esses agentes sejam considerados biocompatíveis, a gente sempre tem que ter assim um pezinho atrás na sua utilização, tá? Então é aquilo, pode causar ou não, a depender de como o organismo vai reagir.
Embora a medicação mate organismos, também, em alguns casos, pode matar células teciduais, tá? E promover respostas inflamatórias nesses tecidos periapicais. E quando eu falo de uma etiologia bacteriana, a gente trata isso como perissementite bacteriana. Então, a causa mais comum dessa patologia é a contaminação dos sistemas de canais radiculares provenientes do quê? Da cárie, né? Toxinas das bactérias, então, que estão colonizando o canal, promovem reação inflamatória nos tecidos periapicais, ou seja, as bactérias elas ainda não chegaram na polpa. Os seus subprodutos tóxicos bacterianos, eles afetam a polpa. Bom, aqui então nós temos sinais e sintomas da perissementite, né? A perissementite ou perissementite aguda. Dor intensa, espontânea e localizada. Presença dos 5 sinais de inflamação. Então, dor, calor, rubor, edema, perda de função. Lembrando que é o edema e são os mediadores químicos que vão gerar essa dor espontânea. Mobilidade dental, sensação de dente crescido, teste de vitalidade ao frio, então não altera a sintomatologia, porque a polpa ela já está necrosada. Percussão vertical vai exacerbar a dor. Palpação, então não altera a sintomatologia. Achados radiográficos sem alterações visíveis. Uma observação: todas as perissementites, com exceção da traumática polpa viva, que não está relacionada a endo, a polpa ela estará necrosada. Perissementite não tem lesão e não tem edema visível. O edema e os mediadores, que são cininas, promovem a dor espontânea, tá? Então, muito importante, de todas elas, com exceção da traumática polpa viva, todas elas têm, a polpa vai estar necrosada. Se a polpa vai estar necrosada, a gente já sabe o tratamento. Penetração desinfetante, né? Perissementite não tem lesão e não tem edema visível. E por que isso é importante? Mesmo estar falando isso de uma forma um pouco precipitada. Porque se a gente for comparar depois a perissementite com abscesso, a gente tem que entender a diferença entre os sinais e sintomas que o paciente vai apresentar, tá? Na radiografia, clinicamente, os dados que ele vai abordar para a gente, o que ele está sentindo. Então, o tratamento das perissementites, todo caso agudo requer um tratamento imediato para remoção da sintomatologia. E isso é tirar a dor no atendimento de urgência para que ele saia da fase aguda. Após estabelecido o tratamento imediato, é feito o plano de tratamento. Então, o paciente já está na fase crônica, assintomática, e esse plano é a penetração desinfetante, com exceção da perissementite traumática. O tratamento da perissementite traumática polpa viva, como que é, então? Então, é a eliminação da causa, né? Por exemplo, uma restauração que está prejudicando a mordida, a oclusão do paciente. Eliminação da causa do agente agressor, alívio oclusal, prescrição de analgésico, anti-inflamatório, se necessário. O tratamento imediato da perissementite traumática, polpa morta e perissementite bacteriana, então, para remoção de sintomatologia, anestesia à distância, isolamento absoluto, preparo da coroa, então cirurgia de acesso ou remoção do curativo, irrigação com hipoclorito de sódio, desobstrução do forame, então desobstrução foraminal, penetração desinfetante até o forame apical para promover uma descompressão da área, ou seja, o exudato inflamatório ele sai da região apical e vai em direção aos canais radiculares, gerando esse alívio. E olha que importante, essa desobstrução foraminal, ela não é até os 0,5 milímetros, ela é realmente até o forame mesmo, tá?
Secar o canal com cânulas e cone de papel, aguarda 10, 15 minutos para sair uma drenagem do exudato inflamatório. Esse exudato inflamatório ele tem um volume bem reduzido, tá? A gente quase não vê, mas a gente tem que esperar esse tempo. Colocamos novamente no canal um cone de papel para secar. Se ele saiu umedecido, significa que houve a drenagem. Se ele saiu totalmente seco, não. Remove o exudato, medicação intracanal com hidróxido de cálcio, selamento provisório, remoção do isolamento absoluto, verifica a oclusão e verifica a necessidade de analgésico e anti-inflamatório. Quando não houve a drenagem, ou seja, quando o cone de papel sair seco, nós obrigatoriamente passamos essa medicação. E quando houve a drenagem, pode-se ou não complementar com esses medicamentos, tá? Então, aguarda os 10, 15 minutos para sair o exudato. Depois coloca um cone de papel. Se desse cone de papel saiu umedecido, é porque o exudato foi saindo. Se não, é porque ele ainda não saiu. Então, ele está aqui. Então, tem um conteúdo microbiano aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente passa esses medicamentos, analgésico, anti-inflamatório. E para o tratamento da perissementite química, o que vai mudar? É praticamente a mesma coisa. Então, anestesia à distância, isolamento absoluto, preparo da coroa, irrigação abundante, mas agora com água destilada ou soro, e não mais o hipoclorito. Por quê? Se tá uma perissementite química, a gente vai colocar um produto que é forte naquela região? Não. Então, água destilada ou soro. O hipoclorito ele pode ser um produto até tóxico nesses casos, porque já está uma situação inflamada por conta de um químico, né? Então, utiliza essas outras opções. Desobstrução do forame, desobstrução foraminal, seca o canal com cânula, cone de papel, aguarda 15 minutos, 10, 15 minutos, confirma o cone de papel dentro do canal, se sai seco, se não sai, remove o exudato, coloca uma bolinha de algodão estéreo para fazer o selamento provisório, remove o isolamento, verifica a oclusão e verifica a necessidade de analgésico. Uma observação: não realiza a medicação intracanal. No máximo, uma bolinha de algodão estéreo abaixo da gutapercha, tá? Então, olha que importante. A água destilada ou soro, e não é colocado, como aqui, o hidróxido de cálcio. Depois de remover o exudato, coloca a medicação intracanal, que é o hidróxido de cálcio. Nesse caso, não. Faz o acesso, desobstrução do forame, seca, né, extravasa o exudato, confere de novo com o cone de papel. E não é para colocar hidróxido de cálcio, apenas uma bolinha de algodão estéreo, gutapercha e zoe, ou CIV. Conversamos então sobre a periapicopatia, que é a perissementite aguda. E a perissementite crônica? A perissementite crônica é o que chega para a gente na clínica de endodontia. Então, difere da forma aguda por ser um processo de evolução lenta e sem sintomatologia espontânea. O paciente não fica com dor, não está com dor. Na fase crônica, não estão presentes os sintomas alarmantes do processo supurativo agudo. A perissementite crônica pode evoluir para um abscesso crônico ou granuloma ou cisto quando o tratamento de urgência, após o tratamento de urgência, o paciente não buscou por um tratamento endodôntico. Então, ele foi na urgência, eles fizeram a desobstrução foraminal para aliviar a dor, para ter a descompressão, colocou a restauração, o selamento provisório, e depois ele tem que partir para fazer a restauração definitiva, né? O tratamento endodôntico definitivo. Se ele não faz esse tratamento endodôntico definitivo, essa perissementite aguda, ela pode evoluir para uma perissementite crônica, tá? No caso da aguda, é quando o paciente está com dor, vai no posto ou tratamento de urgência e o profissional faz acesso, desobstrução apical de forma incorreta, levando bactérias para a região periapical. Então,
quais são as possíveis causas para a evolução disso? Então, uma penetração desinfetante de forma rápida, erra a odontometria, extravasa o instrumento, não faz a penetração desinfetante, vai direto para a odontometria. Então, a perissementite aguda, lembro que eu tinha conversado, ela só vai evoluir para um abscesso agudo se essa perissementite for bacteriana. A aguda pode evoluir para crônica, a aguda pode evoluir para um abscesso agudo se a perissementite for bacteriana, tá? O abscesso, a perissementite crônica, ela pode originar um abscesso crônico, um granuloma ou um cisto. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de estudar. E aí a gente já vai continuar. Na verdade, acho que eu vou continuar agora. Vou partir para essa parte da aula que são periapicopatias, que é a continuação. E aí a gente já conversa sobre abscesso, sobre as evoluções da perissementite crônica. Bom, então, sobre o abscesso, é um quadro inflamatório infeccioso, portanto, também é uma infecção. Abscesso agudo possui dor, edema visível, mas não tem lesão periapical. E o abscesso crônico não tem dor e geralmente tem lesão periapical. Aqui novamente, então crônico, um quadro inflamatório para um quadro inflamatório infeccioso. Como que a inflamação ela vai evoluir para uma inflamação infecciosa causando um abscesso agudo? Bom, o principal agente que causa o abscesso é a bactéria. Sem a bactéria, não há abscesso. Se não houver a contaminação da perissementite, se a perissementite não for bacteriana, ela jamais vai evoluir para um abscesso. Na perissementite bacteriana, as bactérias estão contidas exclusivamente dentro dos sistemas de canais radiculares, mas ainda não atingiram o periápice. A inflamação acontece porque as toxinas bacterianas atingem os tecidos periapicais que estão vivos. Se as bactérias chegarem no periápice, podendo ser por uma colonização, proliferação ou por iatrogenia, então o dentista faz penetração desinfetante, inserindo a lima de uma vez, empurra a bactéria no tecido periapical, ou não faz a penetração desinfetante, faz direto odontometria, ou faz penetração desinfetante de forma incorreta, rápida. Em meio a essa presença bacteriana no forame apical, há a resposta de neutrófilos, que fazem fagocitose de bactérias, isso é muito rápido, promovendo uma lise bacteriana, de modo que seja liberada uma substância semifluida, que é o pus, no interior desses neutrófilos. Com isso, o neutrófilo também se rompe, morre, libera esse pus e acaba saindo um exudato inflamatório. Então, o abscesso perissementite bacteriana, né, para um exudato purulento, abscesso dentoalveolar agudo. O abscesso dentoalveolar agudo, ele possui 3 fases, que a gente vai falar aqui agora, tá? Então, é dessa forma que ocorre a transição de uma inflamação que é apenas uma inflamação sem presença de micro-organismos para um processo inflamatório infeccioso, presença de bactérias, tá? Quando a gente leva essas bactérias para essa região, tá? Então, o abscesso dentoalveolar agudo, ele é uma evolução da perissementite bacteriana. Então, há dor espontânea e esse abscesso dentoalveolar agudo, ele possui 3 fases. A fase inicial ou intraóssea, a fase em evolução ou subperiosteal e a fase evoluída ou submucosa. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, então, abscesso dentoalveolar agudo, que é a evolução da perissementite bacteriana.
Então, o abscesso na fase inicial, ele é uma coleção purulenta que encontra-se permeada no osso, não apresenta edema clinicamente visível, não há lesão periapical. Há edema com exudato purulento, mas ele está apenas aqui contido intraósseo. O processo crônico tem lesão periapical, o processo agudo ele não tem, tá? Então, abscesso dentoalveolar agudo, a gente nessas 3 fases não tem sinal clínico, sinal radiográfico de lesão periapical, tá? Nesse primeiro caso, o que é importante para diferenciar essas fases é a presença de edema. Na fase inicial do abscesso dentoalveolar agudo, então logo depois que os neutrófilos liberaram o pus, o conteúdo exudato bacteriano, a gente já está numa situação do abscesso na fase inicial, mas isso ainda não está visível, tá? O processo do abscesso em evolução, esse pus, ele vai saindo dessa região e ele tem o quê? Ele vai buscando uma maneira de se infiltrar no osso para quê? Para sair, porque ele está preso ali por osso. Então, ele fica condensado nessa região, ele vai permeando o osso até que ele chegue nessa região, na parte da mucosa da boca. Então, o abscesso em evolução, ele já atingiu a camada subperiosteal, lembrando que o periósteo é uma camada elástica, abaixo aqui, né, próximo do osso, que cede e causa um edema clinicamente visível. Se continuar a formação do pus, ele vai romper o periósteo e vai atingir a mucosa, indo para a fase evoluída. Então, olha que importante. Fase inicial não tem edema, o pus ele está contido ali na região periapical ainda, está começando a se espalhar. Na fase em evolução, atinge a camada subperiosteal, atinge o periósteo, então tem um edema clinicamente visível. Na fase evoluída, esse conteúdo ele é extravasado para a mucosa, então tem edema visível também. Nessas 2 fases possuem edema visível. Como que eu vou diferenciar essas fases? Então, sinais e sintomas do abscesso periapical agudo. Então, dor intensa, espontânea, localizada. Presença de edema visível ou não. Então, quais fases que eu falei que tem edema visível? Em evolução e evoluído. Mobilidade dental, então comprometimento de fibras e sustentação do dente no alvéolo. Sensação de dente crescido. Teste de vitalidade ao frio, ela não vai alterar a sintomatologia. Por quê? Se está nessa situação de abscesso, o dente ele já está necrosado. E o dente necrosado ele não sente alguma reação, tá? Percussão vertical, palpação. Então, se comprimirmos o dente com oclusão ou teste de percussão vertical com o espelho, há uma exacerbação da sintomatologia, porque os tecidos periapicais eles vão ficar pressionados. E achados radiográficos, como eu falei, nem precisamos olhar, porque a gente só tem um achado radiográfico quando a lesão é crônica. Bom, então na fase inicial há muita dor, porque o pus ele está intraósseo, então ele não tem para onde expandir, havendo uma compressão das terminações nervosas. Na fase em evolução, a dor é um pouco menor, porque o pus ele já está ali se permeando em meio ao osso, então ele consegue encontrar o periósteo, que é um tecido um pouco elástico. Já quando ele está na fase evoluída, o pus ele já está em contato, ele saiu do periósteo, ele já vai para a mucosa, que ela é ainda mais elástica, flácida, e consegue ter uma descompressão maior. Então, a dor, nesse caso, ela é bem mais reduzida. Mobilidade e achado radiográfico não é uma coisa para separação, não é diferencial para essas fases.
O edema não visível na fase inicial, edema está presente em evolução e muito na fase evoluída, e a gente chama de ponto de flutuação. Por quê? O único fator de diferenciação de diagnóstico, a gente tem o edema, que só é visível na fase em evolução e evoluído. E para a gente diferenciar, nossa, se esse edema, esse edema que está aqui, como que eu sei se está em evolução ou se está evoluído? Se esse edema ele estiver endurecido, é porque a gente ainda está na fase em evolução. Se esse edema ele está mole, se a gente rela e ele é mole, então é porque ele está evoluído. E isso a gente chama de ponto de flutuação, tá? Quando o extravasamento desse pus ele está amolecido, o edema está amolecido. Com isso, o exame para diferenciar a fase em evolução e evoluído é o de palpação. Na fase em evolução, portanto, o edema é duro. Na fase evoluída, ele é mole. Todas têm sensação de dente crescido. Então, percussão, palpação, achado radiográfico normal. Percussão, palpação, todos achado radiográfico normal. E é isso, tá bom? Lembrando aqui também, com relação à mobilidade, a mobilidade evoluído é bem maior, mas a gente acaba não considerando como sendo um diagnóstico diferencial, tá? Esse grau de mobilidade. A gente tem uma questão a lidar que é abscesso periapical relacionado à endodontia e abscesso periodontal. Quando nós temos uma lesão endopério, a gente tem presença de bolsa periodontal e necrose dental. Se eu estou de frente com abscesso periapical, eu vou ter a necrose pulpar, mas o periodonto ele vai estar sadio no teste de sondagem. Se eu tenho abscesso periodontal, a vitalidade pulpar ela está presente, o dente está com a polpa viva, está com a polpa normal, mas a gente tem a presença de uma bolsa periodontal. Então, um difere do outro, e quando eu tenho uma lesão endopério, a gente vai ter a presença dessas duas coisas, necrose dental e bolsa periodontal, tá? Então, o tratamento em conjunto, periodontista com endodontista. E qual vai ser o diagnóstico diferencial entre o abscesso periapical da fase inicial e a pericementite bacteriana? Ambos possuem os mesmos sintomas e não tem como a gente diferenciar clinicamente. Então, o tratamento, por quê? Porque o tratamento é o mesmo. Histologicamente, o abscesso, a pericementite bacteriana, que evolui para o abscesso, ela histologicamente é diferente. Por quê? Porque nessa pericementite o exudato é inflamatório e no abscesso ele é purulento. Mas não tem como eu diferenciar se está na pericementite bacteriana, se já está no abscesso periapical agudo da fase inicial, tá? Eu consigo diferenciar o abscesso periapical agudo da fase em evolução para a fase da fase evoluída por conta da presença do edema, tá? Mas a pericementite bacteriana e o abscesso periapical agudo na fase inicial, eles não possuem edema, são semelhantes, são apenas a continuação um do outro. A pericementite bacteriana é a que vai causar o abscesso periapical agudo, tá? Bom, qual que é o tratamento imediato do abscesso periapical agudo na fase inicial e na fase em evolução? Então, claro, a gente tem que fazer pulpectomia, então anestesia à distância, isolamento absoluto, preparo da coroa, cirurgia de acesso, irrigação com hipoclorito de sódio, desobstrução foraminal, aguarda 10 a 15 minutos, remove o exudato purulento. Nesse caso, lembra que é um exudato purulento. Medicação intracanal, selamento provisório, remove o isolamento, verifica a oclusão e verifica a necessidade de analgésico anti-inflamatório. Uma observação, diferença para pericementite bacteriana, no caso do abscesso, a gente prescreve analgésico
e antibiótico. No caso de perissementite, é analgésico e anti-inflamatório, tá? Bom, drenagem do pus, então, inicial e em evolução é apenas pela drenagem intracanal, e na fase evoluída é uma drenagem já cirúrgica, quando o abscesso ele já vai estar num aspecto bem grande, a pele da pessoa já vai estar bem avermelhada também. Então, drena o abscesso, faz a descompressão da área, e isso vai diminuir a sintomatologia dolorosa, tá? Então, após isso, encaminha para o tratamento, para o plano de tratamento, tá? Que é a penetração desinfetante. Quando eu falo tratamento imediato são todas essas situações aqui, são todos esses passos. Já o plano de tratamento é penetração desinfetante, tá? Inicial evolução, drenagem intracanal, evoluída drenagem cirúrgica. Então, tratamento desse aspecto evoluído, anestesia, incisão abaixo do ponto de flutuação. Ponto de flutuação tá aqui, né? Quando a gente está nessa fase evoluída, ele é mole. Faz divulsão dos tecidos para facilitar a drenagem, coloca um dreno, prescreve antibiótico obrigatoriamente, verifica a oclusão, verifica a necessidade de analgésico, de anti-inflamatório. Após o tratamento imediato, o paciente sai da fase aguda, migra para a crônica, portanto, é necessário que ele trate o canal o quanto antes para não voltar a agudizar a doença. Abscesso dentoalveolar crônico. Na infecção, os neutrófilos atacam e matam os micro-organismos, liberando leucotrienos, prostaglandinas. O leucotrieno atrai mais neutrófilos e macrófagos para a área e os macrófagos ativam os osteoclastos. Com a ativação dos osteoclastos, o osso local começa a ser reabsorvido, formando uma lesão periapical. Ou seja, lesão periapical é característica de abscesso crônico e edema de agudo. Isso não é visível radiograficamente a partir dos 3 meses após a intervenção. Daí a importância de procurar um tratamento endodôntico rápido. Todo processo crônico pode se agudizar. Se um paciente com lesão, após meses, procurar um clínico e esse clínico inserir um instrumento de uma vez no ápice, haverá um transporte de bactérias para essa região, tornando a lesão que era crônica em um processo agudo, podendo inclusive formar pus devido à presença de neutrófilos que vão atuar fagocitando as bactérias. Então, retorna da fase crônica para a fase aguda. Se após isso o paciente ir a outro clínico, esse dentista verá a lesão radiográfica e edema, chamando-se então abscesso fênix. Então, aqui a gente tem o abscesso fênix. Então, o paciente ele possui edema e ele possui lesão periapical. O abscesso fênix não é uma outra denominação para abscesso. É somente um abscesso crônico que agudizou, tá? Bom, uma observação. Como que um abscesso crônico pode durar meses sem agudizar? Isso depende do fator desencadeante, que são as bactérias, então a quantidade de bactérias e a sua virulência, assim como do hospedeiro, a resistência do hospedeiro, se ela estiver baixa, isso vai interferir também nessa relação de agudização do processo. Tratamento de abscesso em qualquer fase é penetração desinfetante. Aqui, evolução do processo do abscesso crônico. Então, ao tirar uma radiografia e perceber que há uma rarefação periapical, isso pode ser um abscesso crônico, um granuloma ou um cisto. A diferenciação entre eles é feita histologicamente, mas isso não é realizado porque o tratamento é o mesmo, é penetração desinfetante, tá? Então, não é necessário saber qual que é um ou outro, tá? Aqui, segundo Bhaskar, 2.308 lesões
48% era granuloma, 42% cistos, 10% abscessos. Na IR, colaboradores, 256 lesões, 50% granuloma, 15% cistos, 35% abscessos. Com relação a granuloma, com relação a cisto, para a gente finalizar, o granuloma ele é uma massa de tecido conjuntivo neutro que se forma em resposta a estímulos nocivos de baixa intensidade, oriundos do canal radicular. Então, assintomático, reabsorção óssea circunscrita, pode chegar até 10 milímetros, percussão, mobilidade, palpação, tudo sinais negativos. Cisto, então, é uma lesão no periápice, caracterizada pela formação de uma cavidade patológica circundada por epitélio. Essa é uma definição de cisto. E de parede formada por tecido conjuntivo condenado, encerrado em seu interior com material fluido, formado a partir de restos da baía epitelial de Hertwig. Se o local onde estas células estão sofrer inflamação, haverá o estímulo desse tecido epitelial para proliferar, e como a parte interna não tem vascularização, vai ser formado um líquido, que é o líquido cístico, tá? Então, assintomático, resposta óssea circunscrita, percussão, mobilidade, palpação, vitalidade negativa e pode causar deslocamento de dentes, tá? Uma observação, pode haver regressão dessas lesões através do tratamento endodôntico, tá bom? E devemos colocar nos diagnósticos lesão sugestiva de cisto, granuloma ou abscesso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado esse estudo sobre as periapicopatias. Muito obrigada.